elevarmos nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer por esta oportunidade de estarmos todos juntos esta noite aqui, a oportunidade de estarmos também encarnados nos nossos corpos orgânicos e que possamos praticar a caridade e fazer o nosso balanço moral todos os dias para que possamos nos aperfeiçoar cada vez mais. Que assim seja. Bom, esse tema, né, a gente estava conversando, eu e o Neuber, a gente estava conversando sobre os temas, né, vários temas que a gente vai falando nas palestras e tal, né? Mas esse me chama bastante atenção, porque nós começamos a falar um pouco sobre uma certa reflexão diária, e isso vinha sendo cada vez mais falado nos cursos, nas palestras e, de certa forma, nos grupos de estudo, né? E a gente começou a pensar cada vez mais, poxa vida, né? Dá para ter uma reflexão, e isso, de alguma forma, está dentro da doutrina espírita. E a gente falou, poxa, mas da onde que a gente vai tirar, né, extrair esse conteúdo de uma reflexão? Partindo daquele princípio que se a gente refletir, né, o quanto mais a gente for fazendo reflexões no nosso dia a dia, na nossa semana, enfim, nesse mundo que a gente está, né, a gente estava comentando da correria do dia a dia, né, quanto mais a gente conseguir refletir, talvez seja melhor, né? A gente intuitivamente a gente sabe que é melhor, que a gente vai melhorar. Isso é intuitivo. Mas, mesmo sendo intuitivo, aonde isso se apoia dentro da doutrina espírita? E de que forma isso chega na doutrina espírita? E é uma coisa muito interessante, que daí os estudos começaram, e a gente começou a se aprofundar, e a gente chegou a uma conclusão, que obviamente sai do Livro dos Espíritos, num primeiro momento, né? E aí a gente chega num capítulo específico, que vai ter essa frase, conhece a ti mesmo. Interessante que os Espíritos trouxeram essa frase na resposta. E agora eu estou falando do Livro dos Espíritos, tá? Especificamente, que é a pergunta e resposta. E aí lá, portanto, eu não vou saber de cor, aí só os nossos mestres lá sabem de cor quais são o número das perguntas, né? A gente tinha essa mania nas fábricas, né? Eu trabalho muito com fábrica e a gente tinha as normas, né? Então, todo mundo ficava assim, quem sabia o capítulo da norma de cor era o que sabia mais, né? É o 4.2, é o 4.3. A norma mudou de versão, mudou tudo os números. Todo mundo perdido. Daí a gente decora de novo, daí muda de novo, fica todo mundo perdido. Então, não sei. Mas a gente consegue dar uma dica de como pesquisar lá no Livro dos Espíritos. E isso vem como resposta. Só que essa frase, ela não é nova. É uma frase muito antiga. Segundo alguns estudos, ela começa a aparecer, né, ela vai aparecer lá no templo de Delfos, que eles chamavam de oráculo. Lá nas ruínas, né, esse templo aqui é uma homenagem ao deus Apolo. Hoje esse templo aí, ele tem só as ruínas, praticamente não tem nada dele, mas historicamente sabe-se que estava na entrada do templo, essa palavra já aparecia lá. Então é interessante que uma resposta desses espíritos, uma resposta inteligente, denota até um conhecimento histórico antigo da humanidade. Isso leva a gente a uma reflexão do espiritismo, você fala, poxa vida, para dar esse tipo de resposta, o espírito precisaria conhecer profundamente a história. Porque ele estava falando de uma inscrição num templo que depois foi se descobrir que existia nesse templo. Alguém já assistiu aí aquele filme, acho que é Matrix? Já assistiram Matrix? Essa frase é tão usada, usa até no cinema, né? Matrix não tem aquele negócio do oráculo também, não tem? Que é a inteligência, né? Enfim, hoje em dia está mais moderno. Hoje a gente tem, na verdade, isso aí, chat GPT. Já é o que era no filme lá. Mas não tem lá, eles chamam de oráculo. Aí quando ele vai conhecer o oráculo, não sei em que versão do filme, lá ele chega numa porta de madeira. Não chega na porta, ele fala, aqui é a entrada para o oráculo, não é? Não é o primeiro filme? O que está escrito em cima da porta? Conhece-te a ti mesmo. Então, até no cinema, os caras usam esse negócio. Só que lá está em latim. Até coloquei, ó, é assim, né?
não sei como é que fala, temente nocere, sei lá. Quem fala latim aí? Ninguém fala mais latim? Por que não falou mais latim, né? Latim e Esperanto. Alguém fala Esperanto também? Você lembra de Esperanto? Esperanto foi muito falado no Espiritismo e tal. Então, enfim, é uma frase que ela vem sendo repetida na história, vem sendo falada, né? E ela tem uma certa profundidade. Se não tivesse, ela não começaria lá com os gregos, né? Ela já tinha uma conotação mais profunda. Ela começa com esse estilo de linguagem que eles chamavam de aforismo grego, que é uma frase curtinha, né? Mas ela é curta, mas ela tem alto grau de profundidade. Ela traz uma mensagem profunda. Então eles já faziam isso na época, né? E na verdade, essas frases eram um tipo de regra, um tipo de pensamento, ou era uma advertência, ou era um princípio. Isso que se usava, esses tipos de aforismo aí, naquela época. Né? E esse não deixa de ser também um aforismo grego. Muito bem. Antes, né, de chegar a Kardec, isso já vinha sido falado até pelos grandes pensadores, né? Foi Sócrates, Platão, e aí vai embora. Tem os mais modernos. Eu não lembro quem é que escreveu e quem não escreveu. Tinha um que só falava. E tinha outro que começou a escrever. Sócrates só falava, não é isso? Ele não documentou os seus ensinamentos. Então ele é aquilo de discurso, né? Ele ia para junto das pessoas, discursava e os ensinamentos saíam ali, né? São os precursores, inclusive do espiritismo, de tudo mais, né? Do espiritualismo. E Platão já não, né? Já foi um discípulo que falou, poxa, deixa eu também documentar alguma coisa, né? E os estudos a gente acaba pegando de Platão. Muito bem, essa é a origem dessa frase. Né? Ela traz esse recado. Mas da onde ela vem? Aí sim, no Livro dos Espíritos, a gente chega na pergunta 919. Poxa, pergunta 919 traz outra lembrança para nós do livro. E eu vou bater nesse microfoninho, vai ficar ruim lá, não tem problema não. Eu já quase bati nele. 919, então, já é a segunda edição, certo? Livro no Espiritismo, a primeira edição do Livro dos Espíritos, ela não tinha 1000 e poucas perguntas, 1015 ou 1018. Ela tinha apenas 500 e pouquinho. Então, era meio livro praticamente, era a primeira edição. Aí Kardec foi, né, compilando mais dados e a partir da segunda edição o livro dobrou de tamanho. Então ele publica antes uma obra menor para depois publicar a obra que seria considerada completa. Quando ele publica a segunda versão, a edição do Livro dos Espíritos, ele já considera que a doutrina está ali toda contida. Na primeira ainda não. E é interessante a gente comparar, quem gosta de estudar aí bastante, quando a gente está ali no Livro dos Espíritos puxando algum tema específico ali, procurar na primeira versão e ver como que era na primeira versão. E tem coisas que são diferentes. Né? Essa, inclusive, já não estava com essa carinha aí. Vem o ensinamento, ele vem por tabela, mas não tão específico como chega aqui. Kardec, então, faz perguntas. Não é isso? Perguntas. Pelo aquele método científico que ele usou, tudo que a gente já está calejado de saber, né? Bom, a gente procura estudar, né? Procura entender. Estamos tentando cada vez mais. Inclusive, agora a gente está fazendo estudos. O último encontro que teve da área de estudos nacional do Movimento Espírita de São Paulo é justamente para estudar estrutura didática. Só que lá a gente estava falando do Evangelho. Então a obra é tão densa, tão forte o ensinamento e tão complexo que a gente tem que primeiro tentar entender a estrutura didática para depois chegar num estudo mais profundo. Né? Isso já está avançando cada vez mais. Já tem para o Livro dos Médiuns, já tinha para o Livro dos Espíritos, que é o pessoal lá de Cosme Massi, aquela galera lá de Curitiba, que fez a primeira versão. Agora a USE estadual aí está começando a estudar do Evangelho. Terceiro estudo, porque já tinham outros estudos aí. Então, essas obras elas vão, né, sendo cada vez mais detalhadas para a gente tentar entender. 919 para 1018, sei lá, a tradução, né? A tradução vai variar um pouquinho. Então a gente não tem uma precisão, depende do tradutor. Mas a gente está lá no finalzinho do livro.
né? Estamos caminhando para o final. Então, já aqui, nesse ponto, a gente já sabe todas as leis morais, não é isso? A terceira parte do livro dos Espíritos traz as leis morais, não é isso? Começa com a primeira definição do que é lei natural, e aí vem as 10 leis em semelhança à lei mosaica, né? Os 10 mandamentos, né? Aí tem lá 10 leis morais também, para ficar mais fácil de entender. Tem lei do progresso, lei da destruição e um monte de lei lá. Nesse ponto, nós já passamos dessa parte do livro. Por que isso é importante? Porque o encadeamento da estrutura do conteúdo de Kardec faz com que as informações venham sendo cada vez mais acumuladas, vamos dizer assim. Então, para eu chegar na pergunta 919, eu teria que ter passado pelas outras, porque algumas coisas já foram discutidas para eu chegar lá na frente e poder falar, poxa vida, agora eu vou usar o que eu vi lá na pergunta 300, na 400. É meio assim, né? Por isso que ele tem essa estrutura didática, lógica. Quando ele chega nessa pergunta, ele já passou, então, pelos, vamos dizer assim, essa parte moral que já dá alguns caracteres de perfeição, né? Lembra do tal do homem de bem? Alguém já leu o Homem de Bem lá? Lembra disso aí? Isso é facinho, né? A gente levanta todo dia, olha para o espelho e fala, um homem de bem. Não é assim? Não passamos, às vezes, nem do primeiro parágrafo, né? O homem de bem é aquele que vê todos como irmãos. Pronto, acabou. Já não é, que vai para o trânsito ali, o primeiro que te fechar já não é irmão. Não é? Você manda aquela mensagem linda para eles, não é assim? A gente sempre manda bons pensamentos. Meu irmão, vai com Deus, não é isso? Tome teu rumo, que Deus ilumine seu rumo. Não é assim o pensamento que a gente manda? Para moto, para buzina. Pelo menos a gente tenta, né? Na hora, a gente até depois vai pensar desse jeito, mas o primeiro pensamento já foi, né? O primeiro pensamento, a gente... Onde eu estava mesmo? Paro. 919. Finalzão do livro. Então, muitos conhecimentos dos espíritos, das respostas, já estavam ali. Certo? Vem nessa cadência aí. Beleza. Aí Kardec, como sendo Kardec, e aí a gente precisa entender um pouquinho da figura de Kardec por causa dessa pergunta. Porque o Kardec, quando ele fazia as perguntas dele, ele começava cada vez mais a aprimorar a pergunta. Vocês vão perceber na obra que tem perguntas que parecem óbvias. Poxa, mas qualquer um faria aquela pergunta. Mas dentro da sequência do contexto, não era qualquer um que estava fazendo. Por que ele fez naquele momento e não fez antes? E essa pergunta é importante, porque quando ele chega nesse ponto, no final da obra, ele coloca essas questões no final da obra, ele coloca assim, para os espíritos, qual é a forma prática? Então vamos quebrar essa pergunta em miúdos. Qual é a forma prática? Então ele quer saber algo que eu possa fazer. Seja possível de executar. Não é isso? É uma forma prática. Dá para fazer. Não é algo que um espírito vem lá, dá um bizu lá, fala, faz aí você fala, meu amigo, para fazer isso aí eu preciso ser espírito de luz. Não, forma prática. Qualquer um de nós pode fazer. Aí, avançando, ela é prática, dá para fazer. Mais eficaz. E aí o bicho pega. Porque ele podia falar assim, qual é a forma mais eficiente? Qual que é a diferença entre eficiência e eficácia? Nós somos eficientes às vezes no que fazemos, não é isso? Nós fazemos bem. Então pede para você lavar a louça. Você lava bem a louça, lava bem, sabe lavar a louça, fica bonitinho, mas era para fazer em 10 minutos. Você levou meia hora, tu usou 200 litros de água. Então você é eficiente para fazer aquilo, mas o resultado que você queria chegar, economizar água e não sei o que, você não chegou. Então você faz bem, mas não chega nos resultados. Então você é muito eficiente e pouco eficaz. Kardec, atenção às palavras. Tem uma questão em Kardec que a gente chama de
né, sentido das palavras, colocação precisa das palavras, ou acepção das palavras. Se ele colocou eficaz, ele está querendo que os espíritos respondam uma maneira que dá para fazer, mas que vai com certeza chegar ao resultado. Ele não está pedindo uma coisa que eu vou ficar repetindo e não vou sair do lugar, não vou chegar a nada. Vai dar resultado. Continuando. Beleza até aí? Uma perguntinha, dá para fazer isso com 1018. Imaginou o estudo isso aí, Neuber? Quantos anos nós vamos levar? Encarnação, né? Dá para contar só nessa, não? Se é que não, a gente vai continuar estudando isso, não der bandar por aí, né? Então, de melhorar a quem? A si próprio. Então ele está dando uma receita para que o espírito, e aí nós estamos na 919, ele já apresentou princípio espiritual, já passou de princípio espiritual para o ser pensante, né? Para o ser individualizado. Então a gente já passou do espírito com E minúsculo e já estamos falando de espírito com E maiúsculo. Somos nós, seres inteligentes já individualizados, únicos no universo. Já pararam para pensar nisso? Nós estamos encarnados, não estamos? Estamos. Estamos encarnados com o nosso corpício. Tem algum corpício igual ao nosso? No planeta? Não tem. Se não tem corpo igual, tem algum perispírito igual ao nosso? Não tem. Se não tem perispírito igual, tem alguém que pensa igualzinho ao nosso? Não tem. Se não tem ninguém que pensa igualzinho ao nosso, olha que diferença. Tem alguém, né, que é no universo igualzinho a nós? Está no mesmo nível de evolução que nós estamos? Tem ou não? Não. Essa é a lei natural. E os espíritos falam, essa lei natural é a lei de Deus. Então não existe nenhum ser no universo igual ao outro. E isso a gente vê quando encarnado, porque nenhum corpo é igual ao outro. Porque ninguém pensa igual. Porque ninguém está no mesmo estágio de evolução. Você fala, eu quero chegar no seu estágio de evolução. Jamais eu vou chegar no seu estágio de evolução, porque o estágio é seu. Aí o pessoal fala assim, mas os espíritos puros chegaram ao maior grau de perfeição. Relativa. Relativa a cada um dos seres. Na média eles são perfeitos, mas cada um tem a sua perfeição relativa a quem ele é. Senão ele volta para um todo e para de ser individual. E isso não existe. Olha que interessante. Então, quando ele melhorar a si próprio, é uma lei universal. Ele está dizendo aqui, eu vou apresentar um método para vocês, que se você aplicar de forma prática, com certeza qualquer ser no universo vai melhorar. Dá para aplicar a qualquer ser do universo que pense igual a nós, que seja individualizado, ou seja, um espírito com E maiúsculo. Desse planeta ou de qualquer outro. Né? Nesta vida, aí ele já puxa, ele já fecha o cerco. O que é vida? O que é a vida? Vamos lá, espírito, essa vida. Sai lá, o que é vida? É complexo demais, né? Nesta vida ele está se remetendo ao quê? À encarnação, né? Por quê? Porque a resposta que vem é de um espírito que encarnou várias vezes no planeta. Ele vai falar, olha, beleza, é nesta vida. Então, se é nesta vida, é prático e é eficaz, totalmente eficaz, poxa vida, o que nos resta então? A fórmula está na mão, gente. A fórmula está na mão. O cara deu a fórmula todinha pra gente. Só que aí não está na resposta, na pergunta ainda. Isso é Kardec. Não é nenhum espírito que deu a resposta. É o Kardec perguntando. Aí ele fala, beleza, nesta vida, porque eu não quero que você fale daqui 10 encarnações, daqui 1 milênio, daqui 200 encarnações, eu quero que você fale agora. O que eu faço agora para melhorar? Para ser eficaz na minha evolução. E resistir à atração do mal. O que é mal no Espiritismo?
Um erro, o que mais? O que é mal? Existe o mal? Por isso que na 919, um pouco antes disso, numa das respostas, Kardec pergunta assim, todo espírito vai passar, né, pela fieira da maldade? Foi uma pergunta de Kardec, ele usou a palavra maldade. Aí qual foi a resposta dos espíritos? Pela fieira da maldade, não. Pela fieira da ignorância. Porque para nós espíritas, maldade é ser mal, é quando eu ignoro a lei natural, eu ignoro a lei de Deus. E se as leis morais são subdivisões da lei natural, toda vez que eu ignoro uma lei moral, eu ignoro a lei de Deus. Portanto, eu pratico mal. Então isso é ignorância. Eu sou ignorante ainda. Aquilo ainda não é uma verdade para mim. Se fosse uma verdade, eu seguia fielmente. Então eu tenho que ler, reler, estudar, encarnar, ver, ler, entrar em contato, praticar, para um dia falar assim, agora isso é verdade. E quando eu entender que aquilo para mim é uma verdade, eu virei um espírito, sei lá, bom, benevolente, segunda ordem. Quem é de segunda ordem? Né? Não tem esse negócio de ordem lá? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Quem é de segunda aí? Quem é de terceira? Terceira ordem é o final, o primeiro estágio ali, né? Eles falam assim, olha, o primeiro estágio é espírito terceira ordem lá, não é isso? Terceira? Inferior, né? Classe dos inferiores. O que quer dizer um espírito que é inferior? Ah, aquele que já um dia sentiu inveja. Mesmo que seja um pouquinho. Já sentiu uma raivazinha, uma contrariedade, né? O marido fala uma coisa, já fica contrariadinho. A esposa fala, você já fecha a cara. Isso é espírito inferior, na classe 3 lá, que é a primeirinha. Estamos ali, estamos tudo na meiuca ali. Muito bem. Tá entendida a pergunta? Tranquilo, ó, o tempo, eu tenho que ficar de olho no tempo. Até às 9, mais ou menos. Não, meu Deus do céu, não saímos nem da pergunta, agora até eu estou ficando nervoso. Vou ser eficaz. Então a pergunta de Kardec é profunda. Esse é legal, esse tipo de quebra de entendimento, porque se você pega qualquer pergunta no livro dos Espíritos, dá para fazer isso. É só entender mais ou menos onde a gente está no livro, o que já foi colocado, para a gente entender, né, a profundidade da pergunta. Até aí tá legal. Kardec é um espírito, né, bem capacitado para esse tipo de pergunta. Aí vem a resposta. Aí eles mandam uma direta, sabe aquele luta de boxe, o jab de direta, de direita lá, pum, derrubou Kardec. Um sábio da antiguidade vô-lo disse. Caramba, esse espírito que está comunicando aí, ele já está falando de história. Que sábio é esse? Lá dos gregos lá, né? Está falando de Sócrates, de Platão, né? Então ele já é um espírito, né, de escola, já sabe mais ou menos da história. Ele, ó, eu vou te falar uma coisa que você aí no teu planeta, aí nas suas reencarnações já ouviu isso, ó. Tá calejado de ouvir. Conhece-te a ti mesmo. Aí ele manda lá o aforismo. Ou seja, é a regra de conduta. Se eu me conhecer profundamente, eu vou evoluir. Belezinha, todo mundo sabe disso. Só que isso para nós ainda é difícil, né? Como é que eu vou me conhecer? Né? Dá para perguntar para os outros, né? Pergunta para o amigo sincero, ó, fala sinceramente o que eu sou. E aí esteja preparado para a resposta. Pergunta para o companheiro ou para a companheira sincera, fala, eu estou bem, como é que eu estou? Prepare-se para a resposta, porque aí vai dar DR. Com certeza, você não vai gostar, vai falar lá também. Não dá muito certo, vamos tentar outra técnica. Aí ele vai falar assim, beleza, eu vou retrucar esse espírito, porque essa resposta a gente já sabe, historicamente Kardec sabia de tudo isso, da história, do tempo. Ok, mas dá uma traduzida nisso. Então ele pergunta de novo, dá uma réplica. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Aí ele já trata o aforismo como máxima. Quer dizer, Kardec coloca o aforismo grego na categoria de uma máxima de ensinamento. Isso é diferente. Não é comum.
Então a gente começa a falar, poxa, o comportamento dele muda na pergunta. Porque esse aforismo já é muito conhecido, mas trazer isso como uma máxima, então, obviamente, vai ter alguma conexão com a progressão do espírito. Primeiro pensamento que vem para nós. Há algo ali de progressão. Aí ele continua. Porém, a dificuldade está onde? Em cada um conhecer a si mesmo. Pô, como é que eu faço para eu me conhecer? Aí ele, não contente, ele fecha a pergunta. Qual é o meio de consegui-lo? Ele já tinha perguntado lá em cima qual é a forma prática, não tinha? Mais eficaz. Agora ele fala, não basta mais ser a forma prática. Qual é o meio? O que é o meio? E aí entra a tradução, tá? Aí a gente teve que correr, e aí há diferenças de tradução. Aí tem que ir lá para aquele francês arcaico lá, baixar os da Kardecpedia, os originais. Não dá só para pôr em Google Tradutor, porque ele vai pegar para o moderno. Mas ali ele está falando meio que pode ser meio que forma também. Não dá para ir muito no pé da letra, porque as traduções são complexas. Mas ali ele ainda estamos no contexto. Então como que eu faço? Me explica melhor qual é meio que um processo que eu posso fazer para melhorar. Então ele pede mais detalhes, certo? Está pedindo detalhe. Aí que tá legal, né? Porque esse cara aí, ele quando ele faz essa pergunta, ele dá uma travada nos espíritos, não dá não. Que agora encurralou o espírito. Kardec tinha essa característica. Quando ele não estava satisfeito com a pergunta, ele aprofundava, ele provocava mais. Falava, Então, porque até então a gente está falando de uma questão científica. Kardec estava ali recebendo informações, ele tinha que filtrar. Então me dá uma propriedade aí. Beleza. Aí vem a resposta. A resposta é muito interessante. Nós vamos quebrar essa resposta em um monte de parte aí. Primeiro, a gente está em busca de uma resposta que vai trazer esse meio mais eficaz. Agora já não é forma prática, já é meio. Ou seja, algo que eu sei que é alguma ferramenta, é algum método que vai me levar, né, de forma eficaz ao resultado do quê? Melhorar a si mesmo. Tá fácil. Esse meio é considerado, na resposta, como a chave do progresso individual. Muito bem. Até aí, nós sabemos que precisamos conviver. Não temos que conviver aqui? Nós, com nossos corpinhos, chegamos junto, um fala mal do outro, um fala bem do outro, aquela coisa toda, né? E estamos juntos. Vai convivendo, pratica uma caridade ali, raramente, não é isso? Pratica ali uma ignorância várias vezes, está ali juntinho. Né? Então estamos juntos. Nós precisamos do convívio, do coletivo, não é assim? Caridade você faz com quem? O que é caridade? Caridade segundo Jesus, né? Ele coloca. Quais são os três aspectos da caridade? Benevolência para com quem? Para com si mesmo? Para com todos. Todos. Todos você pode falar, pode ser até seres, mas ok. Para com o próximo. Benevolência para com todos, para com o próximo. O que mais? Perdão das ofensas. Raramente acontece isso no planeta Terra. Ninguém ofende a gente. Raramente. E tem mais um terceiro item. Qual que é o terceiro item? Indulgência. Mas nem a palavra a gente entende. Indulgência para com as faltas alheias. Por que isso? Porque se o outro erra, eu tenho que ser indulgente com o erro dele. Porque eu também erro. É que a hora dele é aquela. A minha pode ser logo depois, um pouquinho antes, depende. Não é assim? Sentar pedrada nele, o que vai dar? Não, o telhado de vidro? Você joga uma pedra, você tem telhado de vidro, vem a pedra, pum, já era, cai na tua cabeça. Não é? 3 aspectos da caridade. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas. Tranquilinho. Dá para fazer de boa, né? É bem tranquilo. Eu preciso do coletivo.
eu vou ser indulgente para com os outros, não é isso? Preciso do outro. Aqui ele já está falando que o que a gente vai fazer aqui é individual. Opa, então, se é individual e nenhum ser no universo é igual, essa individualização, e vai fazer algo ali, uma das práticas que essa individualização vai fazer, se não é com outro, com quem é? Se eu não vou fazer com o outro, com quem eu vou me conectar? Com Deus. Certo? Não estou falando em fazer a caridade somente para com o outro. É mais individual. Se é mais individual, eu vou me conectar com quem? Com Deus. Porque se eu sou inteligência, quem é a inteligência suprema? Percebam que nós estamos na 919, nós voltamos para a pergunta 1. Chave individual, beleza. Aí ele diz assim, esse meio, aí ele puxa, o espírito puxa a referência ao tempo. Se o espírito respondeu com referência ao tempo, é porque ele encarnou e ele conhece o planeta, não é isso? Porque o tempo, a medição do tempo do nosso planeta é nossa, nós que inventamos, né? Agora vai falar que o outro planeta lá mede o tempo igual a gente? Se é que mede? Não, nós inventamos essa medição, não é? Até os calendários, não é isso? Não foi mudando de calendário? Hoje é o calendário grego ou romano? Aí não, nem sabemos. Eu não sei também não, mas acho que é romano, não é romano? Estamos no calendário romano? Seguimos o romano, é isso? Tinha o grego naquela época do aforismo? Tinha um monte. Então ele está falando de uma reflexão diária, ele refere-se ao tempo que a gente usa. Muito bem. Falou, dá para aplicar aí, aplica na Terra mesmo, porque se você conta dia na Terra, aplica por aí mesmo. E ele perguntou, não falou? Forma prática de eu fazer agora. Se quer fazer agora, então você vai fazer isso diariamente. Também dá para fazer, é diário. Muito bem. Como escovar os dentes, higienização pessoal diária. Muito bem. Aí nesse dia, vou fazer o quê? Ele fala de um balanço moral. O que é balanço? Já lembra dessa palavra balanço? Hoje em dia tem software que faz isso, né? Mas balanço é aquilo, né? Entradas, saídas, não é isso? Da contabilidade, alguma coisa assim, não é? O livro de balanço, não é isso? E hoje existe, mas é tudo eletrônico, né? Mas é a contabilidade. O que eu gastei, o que entrou, o que saiu, aquele balancinho lá. Só que esse balanço é moral. O que é balanço moral, então? Eu vou parar no dia, porque é diário, uma parte do meu dia, um período, minutos do meu dia, e vou falar assim, o que eu falei hoje, hein? Qual foi a minha falha, em tese, né? Qual foi a minha ignorância da lei de Deus? Eu xinguei o cachorro, eu chutei o rabo do cachorro, eu falei fui agressivo, meu comportamento não foi ideal, eu magoei alguém, e eu começo a fazer um balancinho moral. Olha que facinho. Quem é que lembra o que comeu na hora do almoço? Hein? Ninguém lembra, não? Às vezes a gente não lembra, hein? Não pode falar, eu sempre lembro. Não, sempre. E às vezes está tão... Vai lembrar o que pensou. Só que o balanço moral tem a ver com atos, comportamentos, palavras e pensamentos. Então aí é profundo. Por quê? Porque atos é expressão, né? Eu consigo pensar uma coisa e falar outra? Consigo? Não, consegue. A pessoa vem, aquela pessoa que você ama, sabe? Que você não pode ver na frente. Aí ele vem, meu querido, bom dia, estou feliz em te ver. Você eu também estou. E no pensamento, você está mandando aqueles pensamentos bons lá. Não é assim? O ser humano não consegue fazer isso aí. Fala alguma coisa, né? Eu trabalho às vezes com auditoria. Então, o auditor, quando chega numa empresa, é sempre bem-vindo. É lógico, vai apontar só problema. Então, eu chamo aqui, tem as 3 mentiras da auditoria. A primeira é, oi Juliana, seja bem-vindo. Primeira mentira. Aí eu falo assim, eu vim aqui só para ver conformidade. Segunda mentira, porque a hora que eu pego um problema, eu até não consigo nem segurar o riso. Né? E na hora de ir embora, ele fala, obrigado, volte sempre.
terceira, mentira, nunca mais quer ver eu na frente. Então o ser humano consegue, né, ter esse tipo de coisa. E aqui a gente está falando em pensamento. Isso é importante, porque na doutrina, a gente está lá no final do Livro dos Espíritos, ele já falou muito de pensamento. E se a gente pegar o capítulo 14 da Gênesis, vai falar do quê? Qualidade dos fluidos. E quem que altera a qualidade dos fluidos? É o pensamento. E aí algum livro diz aí que pensamento é vida. Não é isso? Então, olha só. Muito bem, vamos avançar. Tá, eu faço esse balanço moral, mas eu vou comparar o quê com o quê? Como é que eu sei se eu não fui bonzinho? Porque eu, quando eu olho o meu dia, eu falo, eu fui muito bom. Muito bem. Olha só. Na minha memória só vem as coisas boas, tal, não sei o quê. O outro pode nunca mais querer me ver. Né? Mas eu, para mim, meu critério está isso. Como a gente já passou, né, por vários, vamos dizer assim, várias revelações do Espiritismo, inclusive lá as leis morais, eu já tenho um monte de critério. Eu posso pegar caracteres do homem de bem, eu posso pegar aquela lista lá das 10 leis morais, posso botar tudo aquilo no bolso e comparar. Isso aqui eu não cumpri não, isso aqui eu cumpri, isso aqui eu pensei mal, isso aqui não. E aí eu vou fazendo minha triaginha lá, né? Faço exercício de empatia, aí começa a apertar o nosso calo, porque aí vem aqui o seguinte, ó. A reflexão diária pressupõe o quê? Interrogar o quê? A nossa consciência. O que é a consciência? É noção do certo e errado, não é isso? O que mais? O que a nossa consciência também é? Quando a gente faz uma maldade, ou a gente ignora a lei natural, ignora as leis de Deus, que seja uma lei moral, chega um momento que a gente se arrepende, não se arrepende? Não, o primeiro passo para a gente começar a evoluir e é entender o que eu fiz, ou seja, eu colocar mais fé raciocinada em cima daquilo, e isso me leva a uma reflexão, e essa reflexão me leva ao arrependimento. Não é isso? O que é o arrependimento? Quem que ajuda você nesse momento? É a nossa consciência. E na própria obra de Kardec, mais ou menos se refere a essa consciência como a lei de Deus em nós. Então nós temos isso também de presente. No fundo, a gente é ignorante. Somos ignorantes em muitas coisas. Estamos aqui num planeta que é um dos mais primitivos. Né? Somos ignorantes, mas estamos na progressão, não é isso? Cada vez mais tirando o véu da ignorância. Cada vez mais. Né? E Deus está sempre com a gente, não está? Nem é no sentido religioso. Porque se Deus cria incessantemente, se manifesta por leis, e o nosso objetivo é respeitar essas leis para se aproximar de Deus, então ele está no início, está no meio, está no fim. Então Deus está em tudo. É o que a gente entende por Deus. Não é isso? Estamos juntos? Interrogar então essa consciência. Se eu tenho o mecanismo consciência, eu posso usá-lo, por que não? E há uma questão muito íntima, porque a consciência é do indivíduo, não é? Não é do indivíduo? Existe um indivíduo igual ao outro no universo? Por isso que ele falou lá, chave do progresso individual. E aí eu vou perguntar à minha consciência, faltei a deveres? Tem alguém, se eu morrer agora, tem alguém, alguém que se queixaria de mim? Isso é um pensamento interessante. O que eu fiz hoje no meu dia? Que tipo de cultivo, né, de relacionamentos eu fiz? Teria alguém que pensaria mal de mim? Porque se eu morrer hoje, eu vou precisar de o quê? De prece, não vou? Todo mundo precisa de uma prece, passa aquele período meio zen, meio perturbadão, até entender o que aconteceu. Agora tem corpo, agora não tem mais corpo, e agora o que está pegando? Até se entender de novo. Né? Aí eu me entendi nesse período, quanto mais ajuda, melhor, né? Umas precinhas vale bem, tal, aquela precinha sincera, hein? Vai ficar repetindo palavras que não, meu Deus do céu. Prece vem da onde? Do
Oração, pensamento focado. Por isso que sou contra, né? Tô brincando. Uma vez brinquei assim, falou, nossa, o cara falou que é contra a prece. Imagine. Dá um tiro na lei de adoração. Se você for contra a prece, você está dando um tiro na lei de adoração. Ou uma ignorância tremenda sobre aquela lei, que é o maior mecanismo de conectar. A prece é para quê? Muito bem. Se conectar com quem? Deus. Ah, mas eu vou pedir para os espíritos amigos, ok? Mas não é Deus. Vou pedir para o meu anjo guardião? Claro, mas também não é Deus. O objetivo da prece é se conectar com quem? Com a divindade, com a causa. Né? Com a inteligência suprema. Quando a gente não sabe as coisas, nós somos ignorantes de um monte de coisa. Quando eu não sei uma coisa, eu vou quem sabe mais, não é isso? Falou, chama os universitários, me explica isso aqui que eu não sei. E aí ele sabe mais, ele me ajuda, não é? Quando eu preciso pedir ajuda, eu vou aos universitários. Eu vou à inteligência, só que é a suprema, eu vou em direto. Inteligência suprema. E peço ajuda a Deus. Lógico que Deus vai ajudar através de outros, né? Aí entra o nosso anjo guardião, que é outra doutrina, coisa mais linda. A gente já falou disso aqui. Lembra do anjo guardião, quando a gente conversou sobre isso? Vocês lembram? Muito bem. Acabou aí? Não. Será que as minhas obras, elas estão contra Deus, contra o próximo, ou contra mim mesmo? Que aqui não tem sentido. Eu estou fazendo algo que não é, me prejudica. Então aqui o Espiritismo traz aquela noção, né, que é muito importante, que é da individualidade, a responsabilidade pelos seus atos e pensamentos. Não adianta eu terceirizar isso. O que eu faço, eu realmente sou responsável. Não é isso? Eu não consigo terceirizar isso. Ah, mas é culpa. Não, não é culpa. É você com você mesmo. E você com Deus. Então ela puxa a responsabilidade a nós. E isso é difícil às vezes. Porque a gente sempre quer culpar o outro, né? Nunca é você. E tem gente que culpa até Deus. Até ele é culpado. A causa é culpado do efeito. Nunca vi isso. Já viu o rio que volta para a nascente? Tem algum rio que volta para a nascente? Ele faz a curva, cai na nascente de novo? Não existe isso no planeta. Tem lógico. Muito bem. E lá no último, eu vou o quê? Posso rogar esclarecimento. Aí sim vai aparecer o mecanismo, né? A ferramenta que é a prece. Rogar esclarecimento. Olha que interessante. O que a gente pede na nossa prece? Puxa, me dê dinheiro para amanhã poder comprar aquele carro. Rogar esclarecimento. Por quê? Espírito inferior ainda é muito ignorante. O que ele precisa? Esclarecimento. Então eu peço, né, à inteligência suprema que me dê possibilidades de eu me esclarecer. E as coisas vão sendo reveladas e eu vou entendendo as coisas como realmente elas são. E o Espiritismo faz isso, ele apenas revela. Nenhuma novidade, nenhum livro de Kardec trouxe alguma novidade para o mundo. Nenhuma novidade, tudo é natural. A primeira coisa que ele traz lá é a lei natural. É assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Quem eram os ignorantes? Nós. Nós que não entendíamos na época, nem talvez nem hoje. Então, por isso que falam que o Espiritismo é revelação, né? Porque revela para nós algo que a gente ainda não consegue, né? Como se a gente tivesse uma neblina na nossa visão. Conforme a gente vai se aperfeiçoando, essa neblina vai se dissipando e vai aparecendo um monte de coisa falando, nossa senhora, é tudo isso. Vai se revelando as coisas. Mas as coisas nunca deixaram de ser como são. Muito bem. Quem é que trouxe esse ensinamento? Foi o Santo Agostinho. E é interessante que Santo Agostinho, ele tem uma passagem, né, peculiar pelo planeta. Ele encarnou no planeta, ele viveu várias vezes no planeta, ele praticou isso no planeta. Então, quando veio a resposta, quando Kardec faz a pergunta, a primeira parte foi mais genérica. Olha, quer melhorar? Conheça a si mesmo. Quando ele afina a pergunta, aí um dos espíritos bate no peito e fala, deixa que essa aqui é comigo, eu mesmo respondo.
Aí veio Santo Agostinho e falou, ó, faz quando eu fiz, quando estava entre vós. E é toda uma doutrina que ele coloca num 2 ou 3 parágrafos. Coisa mais linda essa doutrina. Né? Ele fala de uma maneira muito peculiar e muito íntima daquilo que ele fez. Você quer eficácia? Faça o que eu fazia. Todos os dias coloquem, né, em reflexão, né, faça o balanço moral dos seus pensamentos e seus atos. Reflita naquilo que você poderia ter feito e não fez, nas consequências de que você fez. Se quando você, o melhor filtro que você não sabe o critério do que é certo e o que é errado, pense assim, o que eu pensaria que se fizesse isso para mim? Esse é o melhor filtro. Colocar-se no exercício de empatia, aquilo que eu pensei para o outro, o que eu sentiria se o outro pensasse aquilo de mim? Esse filtra tudo. Porque o ser humano ele é inteligente. Ele quer o melhor para si mesmo. Ao querer o melhor para si mesmo, ele nunca quer que o outro pense, né, mal dele, nunca faça mal para ele. Portanto, essa é a régua base. Então ele bate no peito e vem com a resposta. E traz todo um ensinamento e coloca lá no final, né, Deus, que é a prece, conecta com Deus, e o nosso maior amigo, que é o anjo guardião. Lembra do anjo guardião? Espírito de uma ordem superior que acompanha todos nós na encarnação, até depois da encarnação, dependendo, né, da afinidade que você tem com esse espírito. E por pensamento ele nos ajuda onde estiver. Basta que a gente rogue por esclarecimento. E o que a gente faz então numa prece? O que a gente pode fazer numa prece? Vocês fazem prece? Montão, né? Também não adianta ficar o dia inteiro fazendo prece. Fazer prece e agir, né? Fazer prece e agir. Pedir esclarecimento e botar em prática, né? Lembra lá no comecinho da pergunta? Uma forma prática. Uma maneira de eu fazer todo dia. Então na prece eu posso pedir o quê? Rogar esclarecimento. Então eu estou pedindo. Eu posso agradecer. Não é isso? Por tudo, por onde estamos, porque somos, pelos corpos, pela matéria, pela nossa individualização, pelo nosso planeta, pelos fluidos espirituais do planeta, por tudo. E tudo é feito para nós. Nenhum espírito tem um corpo material que não seja perfeitamente adequado para ele. E não tem um planeta perfeitamente adequado para ele. A gente gostaria de estar em planetas melhores, mas esse é perfeitinho para quem? Para nós. Feito a dedo, feito a mão. Dedo não, é a mão, né? Porque falar dedo parece Michelangelo lá, né? É meio estranhão. Então, a prece, a gente pode ter esses 3 tipos, né? Basicamente, didaticamente. Qual o resultado que eu vou ter de tudo isso, então? Beleza, essa é essa parte final, né? Eu já sei, eu já entendi toda a complexidade da mensagem. A pergunta de Kardec foi profunda, ele já deu a letra pra gente e falou assim, Santo Agostinho, faz todo dia. Se é o mais eficaz, é o meio mais eficaz, ele vai dar resultado. Quais são? Quais são os resultados que a gente espera? Força moral. O que é força moral? O que é a moral? Moral pode ser a capacidade que a gente tem, o senso do certo e errado, do bom e o mal, não é isso? Do esclarecimento e da ignorância, né? O que a gente chama de senso moral, né? Conforme a gente vai se aperfeiçoando, vai mudando o nosso senso moral, nossa balança vai ficando mais precisa. Uma analogia boa, né? A gente vai dando mais precisão na balança. Antes a gente só conseguia pesar coisa de 300 quilos, agora eu já consigo pesar de gramas. Daqui a pouco eu estou pesando lá nano não sei o que, partícula, não é isso que o Wagner gosta de falar? Partículas não sei o que, Quaker não, Quaker é marca de... Posso nem fazer propaganda, marca de produto. Não é Quaker, né? É Quarks. Não é isso? Aquelas partículas. Se a gente vai estudando matéria, a gente se divide a matéria na porrada.
Não é isso? Antes o cara tinha pedra, ele sentava a porrada na pedra para quebrar a pedra. Aí foi sentando porrada, vai sentando. Agora tem um colisor de partículas lá na Europa, lá, que é para sentar porrada na partícula. Pega um elétron contra o outro e sente porrada. Fez um negócio gigante para... daí eles chamam um nome bonito. Colisão de partículas. Física de partículas. Colisão de partículas. O que é colisão? Porrada. Senta a porrada e divide, aí sai a partícula de... Aí eles tiveram a coragem de chamar uma partícula, né, que é o... quando explode, tem um monte de partículas. Dando nome. Uma delas, da tabela nova, chama bóson. Que é uma partícula, meu Deus do céu, né? Bóson, que é um cara Higgs, que identificou esse bóson, então chama bóson de Higgs. Né? E aí o bóson de Higgs, eles falaram, essa partícula é tão... Ela pode explicar a origem do universo, é a partícula de Deus. E acha, velho. Um dos planetas, né, perto dos mais primitivos, achou a partícula de Deus. Ainda chamou de Higgs, bóson de Higgs. Sei lá, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que se a gente estivesse colidindo moléculas de perispírito, opa, já estaria mais evoluído. Mas a gente nem consegue medir o perispírito. Acho que nem depois de morto. Já imaginou? Nós pensamos, não pensamos? Pensamos. Sabe como você pensa? Você sabe como você pensa? Não sei não. Eu sei que eu penso, só sei que sei. A gente não sabe de onde veio, como foi criado, qual é a matéria do nosso perispírito, a gente não sabe. Do corpo tem médico que estuda. Do perispírito, não sabe do perispírito. Do espírito, então, sem perispírito, como é que você pensa? Nem sei como formula o pensamento. E aí a gente achou a partícula, mas muito bem. Força moral. E aí os filtros, né? Pontos fortes e oportunidades. Melhoria e reparação. São os resultados que a gente pode ter com esse tipo de abordagem que Santo Agostinho pede a nós. Então, qual que é o recado final? É um meio muito prático, né? É um meio muito fácil. Na verdade, se a gente fizer todo dia, e Santo Agostinho fala em minutos. Então, ó, formulai, pois, de vós para convosco, intimamente, individualidade com a sua criação. Individualidade nós, com nós mesmos e com Deus. Questões nítidas e precisas. Não podemos ter medo do que vamos perguntar a nós mesmos. Não podemos. É a parte mais difícil que tem. Como que eu vou encarar aquilo que eu sei quem eu sou? E não ter mais multiplicá-las, ou seja, vai aprofundando nesse seu estudo. E a gente tem bons anos na encarnação para tentar aprofundar esse estudo. Não tem, não? Bons anos. Quando é, em média, quanto que a gente vive? Hoje a gente vive cada vez mais, né? Daqui a pouco está vivendo 200 anos. O corpo material vai durando, vai durando, vai durando. Então a gente tem mais contato com a matéria, nesse tipo de matéria, mais oportunidade eu tenho de questionar, de tentar pensar desse jeito. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna, ou seja, método, meio mais eficaz para a perfeição moral. Gente, boa noite, obrigado, até a próxima.